Agora, Deuteronômio, capítulo 21. Aqui nós vamos ver 5 assuntos principais. Ele recebe 5 títulos. É um capítulo bem fragmentado. Primeiro vai falar sobre os casos de homicídios não desvendado, qual seria o procedimento. No caso de um corpo ser encontrado em campo aberto, ia se medir a distância entre as cidades, e a cidade que estivesse mais próxima, então os líderes daquela cidade iam fazer um juramento de que eles não sabiam quem era o autor do crime, nem alguém deles era o autor do crime, e seria oferecido um bezerro, uma novilha, para a propiciação daquele sangue, para perdão, para não cair o sangue daquela pessoa sobre aquela cidade trazendo maldição. Depois vamos ver sobre o caso de o casamento entre um israelita e uma prisioneira de guerra, que aquela prisioneira de outra nação deveria ser tratada com dignidade. Ia ter um período que ela poderia guardar luto, depois ela receberia novas vestes, poderia se casar com aquele homem, mas ela não poderia ser descartada, mandada embora depois que fosse assumido o casamento. Como o Senhor cuidava de detalhes que não era comum naquela época. Que mulheres, infelizmente, naquele Oriente Médio ali, antigo, era tida como objeto. E o Senhor vai voltar às origens, vai fazer o povo lembrar que não foi assim que ele criou a mulher para ser. A mulher é alguém importante, não é uma coisa, é uma pessoa tão importante e carrega a imagem de Deus também. Independente da nação que esteja, ela é digna de respeito e tem que ser cuidada. Depois vai falar sobre o direito do filho mais velho. Por que disso? Porque o que acontecia, e foi o que aconteceu, por exemplo, com Jacó, ele tirou o direito do filho Ruben, porque era da esposa que ele menos gostava, para dar para José. Isso trouxe muita confusão para a família dele. E aqui, o Senhor institui leis mais justas. Ele diz, olha, você pode não ter como predileção essa mulher, mas se ela deu o filho mais velho, é sobre ele que vai vir a herança, é ele que vai ter direito à primogenitura, vai ganhar a maior parte da herança, e o cuidado da casa depois da morte do pai fica sobre ele. Depois vai falar então do o castigo para filhos rebeldes. Aquele filho já adulto, não estamos falando de criança, já adulto, que insistia em ser rebelde, em desonrar os pais, em não cumprir os mandamentos do Senhor, deveria ser apedrejado. Olha a severidade. E depois ainda vai falar sobre a execução por morte no madeiro, que quem morresse dessa forma seria considerado maldito e o corpo daquela pessoa deveria ser tirado do madeiro antes do pôr do sol, para a terra não ser contaminada. E agora a gente vai pensar o que uma coisa tem a ver com outra. É incrível como tudo pode se conectar com Jesus. Os versos 22 e 23 está escrito assim, a respeito da morte no madeiro, né? Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto, pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre-o naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor seu Deus dá a vocês por herança. É incrível como Jesus veio reverter toda a situação. Veio trazer uma nova realidade. Ele não foi culpado de crime nenhum. Ele assumiu a nossa culpa, o nosso pecado, e ele foi morto em um madeiro. Ele se fez maldição por nós, para que a gente fosse feito filho amado de Deus. Primeiro, filhos rebeldes, muito rebeldes, dignos de uma execução, dignos da morte. Mas ele veio, se fez maldição por nós, para que fôssemos filhos amados, para que ganhássemos também direito de herança. Mesmo ele sendo o filho mais velho, o primogênito, ele abriu mão da sua herança para que nós tivéssemos direito à herança também. E ele não fez apenas isso, ele não apenas deu uma filiação, mas ele também é como um noivo que nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do filho para o seu reino, do seu pai, e agora casa conosco. Nos reveste de novas vestes, nos deixa embelezada, cheia de dignidade, e ele promete que esse casamento é eterno, que ele é fiel para cumprir. E ele também assume o papel daquela novilha, que foi morta para cobrir toda a maldição que o pecado, que a morte poderia trazer. Então ele assume todos os papéis aqui e ele reverte a nossa história. Ele sofreu a maldição para que nós fôssemos abençoados. Eu acho que essa é a principal ilustração que esse capítulo nos traz, o capítulo 21 nos traz. O livro de Deuteronômio vai criar uma nova dimensão se você olha ele à luz do Novo Testamento. Jesus tem muitas citações de Deuteronômio na sua boca. Paulo também tem muitas citações de Deuteronômio. E ele ele cumpriu toda a lei, né? Então, ele tinha no coração, na mente, e ele empoderou o povo dele, aqueles que creem em Cristo, para cumprir e viver esse livro e essas leis muito superiores do contexto da época.
Hoje, muitas dessas leis não fazem sentido nenhum para nós. Algumas ainda estão no Código Penal brasileiro, né? Mas tem outras coisas que a gente pensa, o quê? De onde saiu isso? Então, mas saiu do contexto que precisava sair, para mostrar que Exato. havia uma diferença entre o povo de Deus e aqueles que não serviam a Deus. Que eram muitas vezes umas relações assim muito predatórias, muito abusivas, de um superior que esmagava os inferiores, que havia os vulneráveis que nunca eram ouvidos, e o Senhor veio acabar com isso, dizendo que em Israel seria diferente. Então nós temos em Cristo leis superiores. E não é uma questão de pode e não pode, mas é uma questão de você se sujeitar sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você Exato. desejar agradar o Senhor. Então não é uma coisa assim, eu não faço porque não pode. Eu não faço porque eu sei que o meu pai não vai se agradar. Porque eu tenho um relacionamento com ele e para mim isso é o mais importante. Então não é um Temor. legalismo, é um temor. Isso é o temor. Exato. Não é medo, é temor. É isso aí. O Deuteronômio 22, então, ele começa com o título, que está no capítulo anterior, que é as diversas leis. E aqui tem diversas leis mesmo. Vai começar falando sobre quando um próximo, uma pessoa perdesse algum dos bens, seja um animal, o outro item, que a pessoa que encontrasse, assim que soubesse quem era o dono, deveria devolver. Primeiro ia zelar, cuidar muito bem daquele animal e depois devolveria. Isso valia para carneiro, qualquer animal, jumento, enfim. Uh, e depois vai falar no versículo 5 do capítulo 22, sobre mulher não usar vestes de homens não usar vestes de mulheres. E no versículo 6 vai falar sobre quando for apanhar ovos no ninho, deixar a mamãe pássara ir embora, só pegar os ovos. Então é muitas vezes diferente ali. E há uma promessa. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixará a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha uma vida longa. Então, honrar a mamãe pássaro traz vida longa. Não é apenas honrar quem é um ser humano, a sua mãe, mas honrar a mamãe pássaro também traz uma vida longa. É uma questão que de repente eles não tinham, mas é uma lógica de preservação ambiental. Porque senão, se Sim. você extermina a genitora e os filhotes, de repente, muito predatório, acaba extinguindo uma espécie de ave. Então, Deus cuida desses detalhes. E ele promete vida longa a quem cuidasse disso também. É a questão de não misturar roupas. Não é, não é a mulher não pode usar calça. Era bem distintivo. Provavelmente o que eles estavam falando aqui era inclusive da roupa íntima. Era bem diferente uma coisa com a outra. Era para um cuidado que naquela época era muito mais difícil de higiene, para não misturar tipo de fluxo seminal com menstrual. Então, as roupas eram íntimas ali, eram difíceis de ser lavadas, enfim. Então, é um cuidado de Deus com o ser humano de uma forma íntegra, total. E olha o versículo 8, continuando Deus falar a respeito do cuidado que ele tem com o ser humano na sua preservação física. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Esse versículo eu sempre me passava batido. Tá falando de segurança, então, mas eu vi num podcast, agora eu não vou lembrar quem que trouxe essa aplicação no podcast com o Douglas Gonçalves, do Movimento Dizoscope, que ele falava assim: nós almejamos, tá no ser humano, nós desejamos os lugares altos. Nós queremos sucesso, nós queremos estar em uma posição bem colocada. Mas nesses lugares, os parapeitos têm que estar muito mais bem firmes, fixados. E quais são esses parapeitos? As disciplinas espirituais se tornam parapeitos. Quando você medita, estuda e se submete à palavra de Deus. Pessoas, amigos fiéis são parapeitos, porque vão falar, olha, você está se colocando em risco, não vai por aí, porque senão o sucesso pode te cegar. E você esquecer que há um Deus sobre você, que há um Deus que você vai prestar contas. Então, precisamos desses parapeitos, senão a gente cai. E o maior parapeito que existe é o amor de Deus. É Ele. E quando nós vivemos neste amor ao próximo também, é que a gente cumpre a lei e não cai no pecado. Porque nenhuma dessas leis aqui seriam necessárias se o povo vivesse o resumo da lei. Amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque Sim. quem ama o próximo, ele vai querer o bem do seu próximo, não vai invejar as coisas do seu próximo, vai entregar, vai cuidar bem e vai entregar na hora certa. Vai cuidar dele para construir parapeitos. Vai olhar para a natureza sabendo da sua missão de zelar, de cuidar. Foi para isso que o Senhor nos colocou nessa terra também. O que ele disse para Adão e para Eva? Ó, jardim está aí, vocês vão zelar, vocês vão guardar, vocês vão cultivar. Então não é uma situação de eu vou extrair tudo que eu quero. Não.
é de cultivo, de cuidado. E depois vamos ver outras questões ali que vai falar sobre não misturar dois tipos de semente, ou dois tipos de tecido. Isso também tem um contexto espiritual para nós. Que o Senhor nos quer puros, quer totalmente voltados para Ele. E não com misturas, não produzindo uma coisa boa ou uma coisa ruim. Me revestindo com a armadura de Deus, mas quando vê, eu estou usando minhas próprias armas, estou usando as coisas que o inimigo me dá para vestir, as ideias deste mundo me trazem. Então, que a gente possa se revestir de toda a armadura de Deus e não fazer misturas. Não andar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, entrar em secretismos, fazer a minha religião própria, vou customizando, vou pegando uma parte daqui que me interessa, outra de lá, e faço uma miscelânea, uma salada de fruta ao meu gosto. Hoje estamos numa fase e num momento que parece que tudo é customizado ao gosto das pessoas. Se vocês vão perceber, o Instagram meu é diferente do da Gabi, que é diferente da Vânia. Por quê? Porque eles estudam os gostos das pessoas, da cada pessoa e vão oferecendo só aquilo. Cada um vai tendo uma experiência única. Mas o evangelho não é assim. Não é a Gabi gosta desse tipo de versículo, só vamos apresentar esse tipo de versículo. Com Deus não é assim. Não existe essa mistura ao seu gosto. Tá ali, é puro, é verdadeiro, e é isso. Não vai ter mistura com outras coisas. E depois também vai falar sobre um boi e um jumento não podem andar junto, tem que, de novo, fala da questão de misturas, e por fim vai falar faça borlas nos 4 pontos do manto, que você usa para se cobrir. Provavelmente essas borlas eram fitinhas que se usavam no manto para lembrar de cada um dos mandamentos do Senhor. E depois, no final do capítulo 22, vai falar sobre questões sexuais que violariam o casamento, que não seriam, então, permitidos no povo de Deus. Desde o início, desde Adão e Eva, ele estava instituindo uma família. Ele se apresenta como pai, manda Jesus como filho, e muitas vezes alguns estudiosos vão trazer isso, vários, na verdade, vão mostrar o Espírito Santo muitas vezes com os aspectos mais femininos. Então, uma família. Então, muitas das características que a mulher tem, o Espírito Santo também exerce. Consolador, auxiliador, tudo que o Espírito Santo é na nossa vida, né? Claro que Deus não é homem nem mulher, mas é uma figura para a gente entender, não vão sair horrorizados aqui, não estou inventando isso na minha cabeça. Mas é uma figura para a gente entender o que está no coração de Deus, na questão de como isso é algo central, fundamental, realmente é o fundamento no Senhor. A preservação de famílias que expressem o caráter dele. E isso começa entre o homem e a mulher, com um pacto de aliança firme, de fidelidade, que vão criar filhos no caminho do Senhor. E isso leva a uma vida plena, uma vida poderosa, que expressa realmente o caráter de Deus. Então esse é o plano. Vamos ao 23? E vai começar falando sobre, em alguns casos, como seriam excluídos pessoas que não poderiam fazer parte do povo de Deus. São citados, por exemplo, pessoas que tivessem homens que tivessem o testículo esmagado, que fossem eunucos, que tivessem o pênis amputado, filhos bastardos até a 10ª geração, moabitas e amonitas até a 10ª geração, edomitas e egípcios até a terceira geração. Isso aqui para nós é algo muito duro, mas que caiu totalmente por terra em Cristo. Todos aqueles que não eram considerados povo, todos aqueles que não eram considerados dignos de estar diante do Senhor, de estar prestando culto ao Senhor, são chamados e são considerados agora povo amado de Deus. Nós vamos ver lá em Atos 8 que quem veio adorar e se converteu e se foi batizado foi um eunuco. Ele foi para adorar o Senhor em Jerusalém, ele volta lendo o livro do profeta Isaías, não entende nada, o Senhor mesmo manda Filipe ao encontro do eunuco para trazer uma palavra especialmente para ele. Filipe vai, fala ao eunuco, o eunuco se converte, é batizado na mesma hora e ele segue seu caminho feliz. E Filipe é arrebatado e levado para outra cidade. Então, o Senhor mesmo, no primeiro momento aqui, ele vai mostrar por princípios que ele não queria ninguém que fosse infértil, que não pudesse produzir. Isso nos fala na questão espiritual, que nós, espiritualmente, devemos, para fazer parte do povo de Deus, temos vida, vamos produzir. Não vamos estar aliançados, então, com povos que tentam destruir o plano de Deus, porque os moabitas e amonitas se ajuntavam para destruir os planos de Deus. Os edomitas e os egípcios eram quase irmãos de Israel, e mesmo assim odiavam e perseguiam. São princípios que não cabem ao povo de Deus. A perseguição, a inveja, o ódio de um irmão, a questão de não produzir frutos, eu estou falando espiritualmente, de não produzir vida. Se você é povo de Deus, você vai produzir vida.
e de ir contra os planos de Deus, conspirar contra o povo de Deus. Não tem como fazer parte da congregação de Deus quem tem esse tipo de pensamento. Então, trazendo para algo superior, claro que aqui era literal, o povo entendeu literalmente, mas o que o Senhor tem sempre por trás é ainda superior, e a nova aliança em Cristo vai mostrar. Que daí não era por ser moabita, por ser amonita, por ser qualquer fosse a nacionalidade era aceita. E, inclusive, falando em moabita, nós podemos lembrar de Ruth. Ruth era moabita, ela veio com Noemi para Israel, e lá em Belém, ela casou-se com Boaz e pôde fazer parte da genealogia que vai trazer Davi e o próprio Jesus, uma moabita. Então, Jesus vem limpando a história das nações, inclusive. De moabitas, de egípcios, de edomitas, não importa a nacionalidade. Se está em Cristo, faz parte do povo de Deus. Mas também, depois o segundo assunto vai falar sobre a pureza do acampamento e vai entrar num assunto até um tanto curioso, que enquanto eles estivessem acampando, eles teriam que levar uma pá para, quando fizessem suas necessidades, abrir um buraquinho, enterrar, para nada ficar exposto. E o versículo que eu quero destacar está no verso 14, que diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar a vocês os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Então, de duas, uma poderia acontecer. Se o povo não preservasse o padrão do Senhor, se era um grupo pequeno, aquele grupo era, vamos dizer assim, expulso, não poderia fazer parte da congregação, não poderia cultuar o Senhor no tabernáculo. Agora, se o povo inteiro fosse desleixado em preservar um lugar para a presença do Senhor, honrar a presença do Senhor no meio deles, era o Senhor que se afastaria. E o afastamento do Senhor era perder também a proteção do Senhor, a garantia da vitória e a garantia da prosperidade no trabalho deles. Então, era perder tudo. Então, isso era muito perigoso. Isso também fala das nossas vidas. Que na nossa vida não tenha nenhum tipo de imundícia. Que a gente não tenha a questão de pecados recorrentes. Sabe aquele pecado que parece que é um bichinho de estimação que tu sempre tá mantendo? Se vai chegar um momento que o Senhor vai dizer, não dá mais. Ou é isso ou é eu. Os dois não dá para conviver. E a gente tem que escolher. E que a gente saiba escolher a melhor parte. Estava escutando antes o pastor Lucinho falando que recebe muita caixinha de perguntas, dizendo, eu amo Jesus, mas eu ainda faço isso. Eu amo Jesus, mas eu tenho essa tendência. Eu sou homoafetivo. Eu amo Jesus, mas é isso. Eu amo Jesus, mas eu ainda minto muito. Eu amo Jesus, mas não sei o quê. Jesus deixou claro que nós teríamos que escolher quem que nós amaríamos mais. Seguir a Jesus, viver uma vida em Jesus, ela significa abrir mão de algumas coisas. Mas também há a promessa que ninguém que tenha deixado pais, casas, irmãos, seja o que for, qual for outro amor que você tenha que ter deixado, qualquer outra coisa que você tenha que ter deixado por amor a Jesus, não vai receber muitas vezes mais. Aquilo que você buscava, quem sabe, no lugar errado, agora você vai estar na fonte verdadeira, que não vai te frustrar. Então, que a gente possa ter essa confiança de limpar, de deixar o lugar e preservar o lugar para a presença de Deus, que Ele se sinta bem no nosso lar, na nossa vida, que a gente zele para o lugar onde Ele quer estar e seja honrado nesse lugar. Que nosso acampamento, que a nossa casa esteja limpa, sem pecado, sempre entregando ao Senhor. E depois vai ainda falar ainda sobre outras leis, diversas outras leis. Vai falar sobre se alguém fizer um voto, tem que cumprir, que se vier um escravo fugitivo, você tem que abrigar aquele escravo, não entregar ele para o seu senhor, porque aquele escravo provavelmente estava sendo judiado e você não devolve, aquele escravo é um ser humano. Então, são leis muito superiores. Verso 24 ainda vai falar que se você entrar numa vinha ou numa plantação de outra pessoa, você pode comer de lá, só não pode levar para sua casa. Então, o que Jesus também vai acabar fazendo com seus discípulos. Eles passavam pelos campos de trigo, eles estavam colhendo, comendo na hora. Era permitido, não era considerado roubo. Fala da questão da generosidade, de você ofertar, servir quem passa, mas também a pessoa não ser abusada de levar para casa também, porque não é seu. Então, uma vida equilibrada, né? Que o Senhor possa estar no meio, e o Senhor está no meio daqueles que vivem essa vida equilibrada. Nem 8, nem 80, mas uma vida equilibrada. A purificação e se tornar um lugar que o Senhor gosta de estar é quando a gente está em Cristo. Porque o Senhor gosta de estar onde tem a imagem de Cristo aparecendo. Ele diz a Jesus, você é meu filho amado, que me dá muita alegria. Então, que ele olhe para nós e ele veja Cristo aparecendo. Daí nós vamos receber o mesmo testemunho. Tem muito prazer de sair. Você é filha amada, que me dá muita alegria. Quando a gente está imitando
Claro que falhamos, né? Aqui em terra ainda falhamos muito, mas se estamos sempre com essa intenção de acertar, porque eu não quero errar, eu amo o Senhor e amo acima das outras coisas, então vamos cair, vamos levantar, o Senhor nos limpa, nos regenera, vai trabalhando em nós, Ele tem muita paciência. E a gente vai cada dia se tornando um pouquinho mais parecido com Jesus. O capítulo 24 vai falar muito sobre relacionamentos. Vai começar falando sobre a questão do divórcio. Se um homem, não, por qualquer motivo, que não fosse o adultério, resolvesse, não quero mais essa mulher. Jesus até vai explicar que Moisés dava a carta de divórcio, o Senhor permitiu, mesmo não sendo da vontade dele, pela dureza do coração das pessoas, dos homens. O que acontecia? Às vezes esses homens poderiam ser tão duros, tão inflexíveis, assim, de eu não quero mais essa mulher, poderiam maltratar ela, poderiam, inclusive, matá-la, porque viam, quem sabe, como um objeto. Então, o Senhor permitiu para a segurança da mulher. Você não gosta mais dessa mulher, você desgosta dessa mulher, então dá a carta de divórcio para ela, manda ela embora. Ela não vai ficar judiando da mulher. É por isso que o Senhor permitiu, com muita tristeza no coração, porque ele nunca quis o divórcio, que isso acontecesse. Mas no caso da mulher ganhou a carta de divórcio, e depois ela foi, se casou de novo, e depois aquele outro marido ou dispensou ela, ou ela ficou viúva, o primeiro que deu a carta de divórcio não poderia voltar com ela. Uma vez não deu certo, a segunda nem seria permitido. Então, de novo, uma proteção com a mulher. Hoje, esse assunto continua tão atual. Quantas vezes o homem vem, sinaliza e a mulher cai de novo, e vai de novo, e entra num jugo, entra numa questão de ser de novo manipulada, espizinhada, maltratada, e se submete àquilo. Então, o Senhor estava protegendo a mulher, dizendo, não será permitido. Ele já rechaçou sem motivo justo, não tem retorno. Foi. Isso até, inclusive, era para não ser uma coisa assim banal, para saber que era definitivo. Depois, lá no verso 5, vai falar se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano, estará livre para ficar em casa e fazer a mulher em que se casou feliz. Então, eu achei super interessante esse versículo. Olha o Senhor cuidando da mulher, dizendo, mostrando ao marido qual que é o desejo da mulher. É um companheiro, alguém que esteja com ela. Então, por um ano ele estava livre de qualquer obrigação pública, ele não iria à guerra, ele estava livre de tudo isso para estar em casa, ser companheiro da esposa e fazê-la feliz. E agora eu me pergunto uma coisa, se a gente vivesse de fato a lei do amor, será que essas leis precisariam estar escritas aqui? Não precisariam estar escritas aqui se de fato tivéssemos este amor que Jesus nos ensina, se amássemos de fato e em verdade o próximo como nos amamos, não precisaria essas leis. Porque o divórcio não seria nem pensado. A questão de ter uma lei para fazer a mulher feliz não seria imaginada, porque o desejo da pessoa que ama é fazer o outro feliz. Ia ser prioridade, porque é a prioridade de quem ama fazer o outro feliz, estar junto, priorizar isso acima de outras coisas, esse relacionamento conjugal. Então, seria chovendo uma olhada, qual que é uma dessas leis que se segue? Não ia haver sequestros, não precisaria se preocupar em questão de proteger órfãos, viúvas, necessitados, de querer proteger de ser abusado de alguma forma financeira, porque o amor não permitiria que isso acontecesse. Você olharia para o outro, para o seu semelhante e veria a semelhança, que não estaria no dinheiro, não estaria nas suas posses, mas você respeitaria e ajudaria, não ficaria cobrando algum dinheiro emprestado. Se você amasse como Jesus ama, essas leis não precisariam existir. A mesma coisa, o patrão não ia ficar retardando o salário, ia entregar, porque sabia que o seu funcionário desejaria e precisaria daquele salário. O amor se coloca no lugar do outro e faz ao outro aquilo que deseja que façam consigo. Então aqui fala de diversos tipos de relacionamentos, de interações que aconteciam, independente do gênero, da classe social ou da origem étnica da pessoa que ia ser alvo daquela ação. E o resumo de tudo está no amor. Seja o estrangeiro, ou o órfão, a viúva, qualquer vulnerável, se quisessem usufruir da bênção e da prosperidade no trabalho das suas mãos, daquilo que eles iam produzir, eles deveriam cuidar daqueles que eram vulneráveis. Olha o que o versículo 19 vai falar. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não volte para apanhá-lo. Deixe para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Então, não seja mesquinho. Não queira ficar contando as moedinhas. O Senhor tem muito mais para dar. Deixe para os demais. Então, aqui, o que a gente pode resumir é
amar o próximo, como a si mesmo. Como você se ama, ame o próximo. Que o restante seria chovendo molhado. Esse capítulo seria chovendo molhado se a gente estivesse amando o próximo. Se a gente entendesse o princípio, que é melhor dar do que receber. Ah, se a gente entendesse esse princípio. Mas isso aqui ainda precisa ser falado, porque nós ainda somos muito ególatras, muito egoístas, muito centrados em nós mesmos. Então, o óbvio ainda precisa ser dito. E como o ser humano já é caído desde o ventre. Israel está com 5 aninhos, mas já tem uma dificuldade gigante de se desapegar de qualquer brinquedo. Às vezes é um papel estragado, rasgado, e não quer botar fora. Tudo ele se apega, tudo é dele, nada para ser dividido, nada para ser dado. Então, como já está na raiz, como a gente precisa ser tratado desde o ventre, a gente precisa de um salvador. Porque aqui vem a lei mostrando, é o raio-x mostrando, vocês não estão bem, vocês estão doentes. E o diagnóstico é triste, mas o remédio é Jesus, e ele tem a cura, né? Então, o Antigo Testamento é esse exame, né? A gente vai olhar para a palavra e vai dizer, não tá legal. E agora? Daí vem a parte do desespero. O que eu vou fazer? Crer. Crer que a justiça dele é o suficiente. E se entregar. Até às vezes falo para os irmãos aqui em Bom Progresso, não se escandalizem. Quando Israel não se comporta, ou enfim, não fica quieto no ponto de ser, não se escandalizem, ele ainda não é convertido. Então, realmente, não é. Ainda é uma criança, falta a questão da maturidade, mas não é convertido. Não tem, apesar de ele aprender e falar que é amigo de Jesus, que tem Jesus no coração, mas as suas obras ainda mostram que não. Mas, enfim, ele vai falando, até que um dia se torna verdade. Eu tô profetizando. Ao 25, vamos? Aqui também, de novo, diversas leis. Na minha Bíblia, inclusive, não tem nem título, mas eu posso ver alguns princípios. O primeiro vai falar sobre alguma culpa, algum crime, algum deslize que uma pessoa cometesse, ela poderia ser açoitada com até 40 açoites. Não mais que isso. O verso 3 vai falar assim, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Então não poderia passar de 40 açoites. Depois vai falar sobre não amordaçar o boi enquanto ele está debulhando o cereal. Paulo, inclusive, vai usar esse versículo para dizer que o Senhor não está se preocupando com bois. Que aqui temos ele mesmo explica, aqui nós temos um princípio espiritual interessante. Aquele que trabalha na obra do Senhor pode usufruir, enquanto trabalha, os benefícios dessa obra. Seja, estou servindo, estou discipulando alguém, eu posso ser recebido naquela casa, receber um almoço, receber um pouso, ou alguma coisa nesse sentido. Então, seria esse o princípio por trás. Mas eu creio que o Senhor também tinha interesse de a pessoa não ser mesquinha e deixar o bichinho comer enquanto está trabalhando também. Porque saco vazio não para em pé. Então, trabalha com o cuidado de um animal que não fala, mas o Senhor sempre está na defesa daqueles que são indefesos. Pode ser bicho, mas ele cuida também. E ele vai falar, em Provérbios fala que a pessoa justa, a pessoa de bem, ela cuida dos seus animais. Então, aqui fala de que não é para atar a boca do animal. Deixar ele comer enquanto ele está arando a terra, enquanto ele está fazendo o serviço do campo. Depois vai ter uma maior parcela desse capítulo, vai falar da lei do levirato, que se tratava de que caso um irmão morresse sem deixar filhos, a viúva do irmão deveria se casar com outro irmão. E o primeiro filho que nascesse seria como se fosse do falecido. Quem não cumprisse isso ia trazer desonra para sua casa, ia trazer desonra para sua família, ia ser conhecido como a família ou a casa ou a pessoa descalçada, porque eles usavam o calçado da pessoa para fazer o juramento ali de que sim, assumiria, que daria nome para sua família, o continuar daquele sobrenome, continuar da linhagem do seu irmão. Também vai falar dessa questão de você ser generoso, não pensar só em si mesmo. Eu vou fazer algo, vou cuidar da viúva do meu falecido irmão, vou cuidar da minha cunhada, porque naquela época mulheres não trabalhavam fora, precisavam de filhos, homens adultos, ou de marido, ou de um pai vivo, para sustentar. Então, não havia previdência, não havia auxílio de viúvas. Quem era o auxílio? O próprio povo, a própria família do povo de Israel. Eles deveriam ser generosos e cuidar. Então, era uma questão de cuidado dessa mulher, além de preservar a linhagem do seu irmão. Estamos falando, então, de generosidade, não pensar apenas em si mesmo, mas olhar para o animal, olhar para a viúva, olhar para a necessidade do outro. Depois vai falar sobre caso dois homens estiverem brigando e a mulher de um quisesse se meter no meio para defender o marido e ela pegasse na genitália do outro homem, a mão dela seria cortada. Então, aqui parece algo bem extremo. Alguns estudiosos vão falar, eu vi o Rodrigo Silva comentando esse versículo, que não era apenas um pegar, mas era
pegar com a questão de quase causar dano, que aquele homem não ia poder não ia poder gerar descendência. Mas também não é prudente para mulher nenhuma se meter na briga de homem aí e ainda mais pegar genitais. Então, até eu botei um ponto de interrogação, é uma questão bem esquisita para estar aqui, né? A Bíblia tem uns pontos bem curiosos. E depois no verso 13 vai falar sobre a questão de honestidade. Não ter dois padrões de medida. Um para vender, outro para comprar, para você sair lucrando. Você cobra mais e vende menos. Antes não era por moedas, né? Era por peso as coisas. Eram vendidas por quanto pesavam. Então o Senhor chama a honestidade. E por fim vai terminar o capítulo falando que os amalequitas, eles deveriam ser exterminados, porque eles que não tiveram temor de Deus e eles planejaram todo o mal contra o povo de Deus enquanto estavam no deserto, intentaram lá com a questão de Balaão e perseguiram eles, enfim. Então esses deveriam ser exterminados. Então é um capítulo cheio de questões aqui, e o que eu quero levantar a partir desse capítulo é a questão de como a nossa natureza caída é egoísta. E ela pode ser relacionada de duas formas. A natureza caída, né? Pode ser relacionada de duas formas com a lei de Deus. A primeira é através da religiosidade. Isso é, eu tenho a aparência de piedade, eu tenho a aparência de estar fazendo as coisas certinhas, mas eu vou usar a própria lei de Deus para não amar o meu irmão, para judiar de alguém, para condenar alguém, para deixar a vida de outro ainda mais difícil. Eu vou procurar brechas na lei de Deus para fazer a minha vontade, e não a vontade do Senhor. Era isso que os fariseus faziam na época de Jesus e depois continuaram. O próprio Paulo sentiu na pele isso. Ele recebeu sobre ele 5 quarentenas menos uma. Porque os fariseus entendiam que deveriam cumprir a lei, perante o povo tinha que parecer que estavam cumprindo a lei. Então o que eles fizeram? Não pode dar 40 chibatadas, nós vamos dar 5 vezes 39. Estão achando brechas na lei para dizer que estão cumprindo a lei, mas na verdade seu coração está totalmente distante do Senhor. Religiosidade. A outra maneira de estar diante da lei de Deus é através da rebeldia. Não aceito, não concordo, vou viver sobre os meus padrões, são 2 pesos e 2 medidas mesmos, eu sou assim mesmo e tô nem aí. Rebeldia. Só que viver na rebeldia, ainda você é mais honesto, porque você declara, não é velado. É menos perigoso do que viver na religiosidade. Então, o que nos pega e o que a gente tem que sempre avaliar é a questão: estamos sendo cristãos ou religiosos? Somos imitadoras de Cristo aqui, ou estamos vivendo, fazendo de conta que seguimos as leis, o padrão de Deus, mas para os outros, sem se alegrar na vontade do Senhor? A questão de ser rebelde, muitas vezes eles estão sendo mais honestos na sua desonestidade, porque eles deixam claro, eles deixam escancarado, eles não estão na falsidade, como muitas vezes nós que dizemos levar o nome do povo de Deus, não estamos fazendo. O exemplo nítido disso é a parábola do filho pródigo. O filho rebelde sai de casa, quando ele pede a herança do pai, é como se ele estivesse desejando a morte do pai, né? Que a herança era dada depois da morte. Ele diz, eu não me importo, pode morrer, velho, tô indo embora. E tem um outro que fica, e parece que tá tudo ok com esse. E depois, quando o outro volta todo esgalepado, e volta arrependido, e é restaurado, enfim, pego como filho novamente, que vai se ver o quanto o outro era religioso. Porque ele estava amando as coisas que o pai tinha, mas não o próprio pai. Ele não se alegra com o que o pai se alegrava. O pai estava felizíssimo com a volta do filho mais novo, e ele não. Ele viu como um prejuízo. Porque o que ele queria? As coisas do pai. Ele não queria o próprio pai. Então era uma religiosidade. Eu faço de conta que sirvo, faço de conta que faço aqui tudo certinho, mas eu não me alegro com o que o pai está se alegrando, e eu estou fazendo para receber alguma coisa. E esse, a gente não sabe o que aconteceu, porque Jesus terminou a parábola deixando a decisão. Você não vai se alegrar com a volta do seu irmão? Filho, volta, entra, celebra com a gente. Ficou ali na decisão, mas a gente não sabe qual foi a decisão. Então, que hoje a gente possa tomar a decisão de não viver na religiosidade, viver em Cristo. Vamos ao capítulo 26? Então, o 26 vai falar, então, como é que seria quando a terra produzisse os primeiros frutos lá na terra prometida. Então Moisés está dizendo, olha, vocês vão entrar na terra, agora vocês não vão entrar mais no deserto, o manazinho vai parar de cair, já, na verdade já tinha parado, e vocês vão começar a produzir. E quando vocês produzirem os primeiros frutos, lembre-se de quem os trouxe, quem conduziu a história de vocês, e rendam esses frutos ao Senhor. Coletem esses primeiros frutos e levem ao sacerdote diante de Deus e ali apresentem. E daí tem todo um discurso de que a pessoa falaria diante do sacerdote, relembrando
da sua trajetória, dos poderosos feitos do Senhor, dizendo que ela reconhecia que era o Senhor a conduzindo, que era o Senhor a capacitando, que era o Senhor permitindo que ela prosperasse, que tudo vinha do Senhor. A mesma coisa seria em relação aos dízimos, entregue tanto aos levitas, quanto a cada 3 anos seriam entregues, uma parte das colheitas era entregue às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros. Era guardado na cidade e depois distribuído pelos levitas a todos que moravam ali. É o Senhor cuidando, tanto da sua obra, tanto daqueles que cuidam diretamente das coisas do Senhor, do culto, de ensinar a palavra de Deus, como também cuidando dos vulneráveis. O Senhor sempre tem um olho cuidadoso para órfãos, para viúvas, para os estrangeiros, para que eles sejam acolhidos e sintam o amor que ele tem por todos, independente da classe social, da origem, de gênero, de idade. O Senhor ama a cada um e deseja que o seu povo expresse esse amor, até através das suas ofertas, através dos seus dízimos. E isso vale para nós até hoje. É para isso que serve nossas ofertas e os nossos dízimos, para sustento da obra da casa do Senhor e também para compaixão e graça com o necessitado, porque a igreja faz. As nossas igrejas fazem essas obras. E quando a gente oferta e dizima, mais coisas ainda poderão ser feitas nesse sentido. E a gente está mostrando o coração de Jesus. A partir do verso 16, vai ter uma exortação, que é o tema principal, a palavra que mais aparece no livro de Deuteronômio inteiro vai ser obediência. Vai de novo falar de exortação à obediência. O verso 16 fala assim: o Senhor seu Deus ordena a vocês hoje que sigam esses decretos, ordenanças, obedeçam atentamente, de todo o coração e de toda a sua alma. Então, que seja algo interno, que seja algo sincero, que seja feito com tudo que há na pessoa, e não por religiosidade. O Senhor se importa com as intenções do coração. E olha a promessa para o obediente, para aquele que entrasse no padrão do Senhor de coração, que tivesse o temor do Senhor. Ele declarou que dará a vocês uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Por que tamanha honra? Porque eles estavam levando o nome do Senhor. E quando vissem a prosperidade, os outros iam olhar para eles e vão dizer: mas eu quero isso que você tem. O que é tão diferente? Eu quero viver nesse padrão aí. E daí eles teriam que apontar para o seu Deus. Hoje, o nosso estilo de vida deve estar gerando fome, sede nas pessoas, para que elas possam dizer: eu quero isso que a Gabi tem, eu quero isso que a Vânia tem, eu quero isso que a Paty tem. Por que elas são diferentes? Porque parece que tudo dá certo. E você vai dizer na sua baita sinceridade: não dá tudo certo. Não é tudo perfeito. Mas essa prosperidade ou essa alegria, isso que você vê em mim, isso não vem de mim mesma. Sou tão falha, mas o que você vê de belo em mim, vem de Jesus em mim. Vem do caráter de Cristo sendo formado em mim. Então, o que você aprecia em mim é Cristo em mim. O que você não gosta, essa sou eu mesmo. Essa é a parte caída ainda. Então, que a gente possa despertar essa sede nas pessoas, de conhecer o nosso Deus através do nosso estilo de vida. É Ele em nós que traz a glória, que traz a honra. É Ele aparecendo em nós. Não é nossa glória, não é a nossa honra. E depois nós vamos ver o capítulo 27, que é um capítulo já que começa a ficar bem pesado aqui. Nós vamos ver que vai ser construído sobre o Monte Ebal um altar para sacrifícios e para holocaustos e para sacrifícios de comunhão. E neste mesmo Monte Ebal vai ser proferidas as maldições para todo aquele que descumprisse a lei de Deus. E são apresentados 12 vezes, um para cada tribo de Israel, amém, que vai ser maldito. Daí o povo responderia amém. Quem descumprisse, que desobedecesse às leis do Senhor. Então aqui vai começar, a partir do verso 9, falar que a maldição é proferida no Monte Ebal. Eu quero destacar com vocês o verso 9, que está escrito assim: então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo Israel: faça silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Então aqui parece que Moisés está fazendo uma cerimônia até de casamento, afirmando a aliança novamente com o povo, dizendo: Deus se tornou o Senhor de vocês, e vocês se tornaram o povo de Deus. Ele está oficiando um casamento, tem como testemunha as nações em redor, que veriam esse povo obedecendo a lei do Senhor, e vendo que eles tinham uma aliança totalmente diferenciada, e eles teriam como testemunhas também algumas coisas exteriores, como as tábuas da lei, aqui as pedras empilhadas que eles pintaram de cal, com escritos, mandamentos, o tipo de vestimenta, tudo era para lembrar eles da lei do Senhor e dessa aliança que eles tinham com o Senhor. Nós que somos casados, temos uma aliança também para lembrar.
Mas isso aqui seria algo decorativo, é só um símbolo. Porque é difícil a gente esquecer que a gente é casada morando com nossos esposos, né? É meio difícil esquecer isso. Eles estão aí. A mesma coisa é nós na nova aliança. O Deus conosco, o Emmanuel já veio. Ele habita no nosso meio. Como é que nós vamos esquecer que somos noiva de Cristo? Como é que vamos esquecer que somos o povo dessa aliança? Que somos povo adquirido por Deus? Se temos Deus conosco, a sua palavra, testificando disso dia após dia, e temos o Espírito Santo nos lembrando disso todos os dias. Ele habita conosco todos os dias. Ele nos faz lembrar. Nós não precisamos de coisas externas, ainda que possam enfeitar, sejam símbolos bonitos, mas nada mais memorável que nos faça ver essa realidade do que ter a pessoa junto conosco. Nós temos Deus conosco. E isso já basta. Isso é mais do que suficiente. E ele nos empodera para obedecer. E toda maldição aqui, ela já caiu por terra na aliança, quando a gente entra numa vida em Cristo. Quando a gente se sujeita e entende que ele nos justificou naquela cruz. E a gente aceita aquele sacrifício. Amém? Ele não deixa a gente desavisado. Ele fala a verdade. Ele já antecipa, pra gente não sair dizendo, você não sabia. Sabe sim. A palavra dele tá aí bem nítida, ele não é 2 pesos e 2 medidas, não é tipo, não faz isso, filhinho, depois faz, tá tudo bem. Não, ele é um pai amoroso, mas não é um banana. E também não é um pai que, tipo, nem avisa e já vai saindo dando laço aí, não. É o pai perfeito. Ele avisa, ele corrige, ele não quer que nenhum dos seus filhos precisem ser castigados ou estejam debaixo de maldição. Até por isso mandou Cristo para fazer maldição e trazer a bênção. Mas sim, desobediência tem consequência. E a obediência traz a bênção. Então, que a gente possa viver em Cristo e assim nós vivemos em obediência. Temos poder para obedecer.